para falar a respeito deste tema, falar de comercialização, da valorização que há no mercado futuro e também no mercado físico nacional, e podemos estender até para o mercado internacional, na Bolsa de Chicago. Nós vamos conversar agora com o Roberto Rafael, que vai participar conosco ao vivo pela internet, trazendo os destaques aqui para o mercado do milho. Roberto, obrigado pela sua participação aqui conosco nesta edição de Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Nós temos visto, um cenário bastante interessante, mostrando números lá na B3, por exemplo, que ficaram como um dos mais altos, ou talvez o mais alto no fechamento de ontem, até agora há pouco era o mais alto também, desde 2023, desde o começo de 2023, refletindo, de certo modo, uma oferta menor e uma preocupação com segunda safra. O que nós temos hoje no mercado de milho no Brasil que justifica uma preocupação quanto à oferta do cereal? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde a você, a todos do Agricultura BR, canal do Boi. Prazer estar com vocês sempre. Realmente nós tivemos um movimento ultimamente alto aí, forte de altas, né, seguidas no mercado. Hoje o B3 está nesse momento aqui estável praticamente. Os mercados, na verdade, eles estão com duas situações. Uma para o spot, que está mais difícil, está um pouco mais apertado, e outro a partir aí da safrinha, ou seja, a gente está tendo o milho no spot subindo, no momento, está 80, 83, e nas outras telas, olha as telas de safrinha, que é o N e o X, caindo 0,8%. Isso faz todo sentido pelo seguinte: primeiro, o momento atual que nós estamos tendo uma dificuldade de oferta, há uma restrição de oferta, até porque o produtor ele está, na verdade, focado na colheita da soja. Fora isso, a questão, os fretes que são, nesse momento, explodiram por conta da colheita da soja, uma soja que foi concentrada, né? Primeiro ela atrasou lá o plantio, depois atrasou agora a colheita, junto com a concentração que tinha lá no plantio. Então teve um volume muito grande entrando no mercado, os fretes explodiram, em média a gente ouve falar até 70%, então há uma certa dificuldade até de trazer produto de outros estados, apesar de estar acontecendo ainda, né? Mas assim, o mercado tem alguns consumidores demandando, né? E aí, para ter esse produto, estão até focando mais assim, no mercado de São Paulo, que já não tem tanto estoque, e o que vem de fora do estado vem também com preços altos, né? Então, para vocês terem uma ideia, no mercado do físico, a gente tem aí alguma coisa ao redor aí de 81 a 84 reais, e que vai dar uma média aí de 83,60, 83,50, quando você faz a ponderação, para o indicador do preço de milho aqui em Campinas. Então, o B3, nesse momento, está um pouco atrasado em relação ao mercado físico. Apesar que o indicador oficial, que é o Exalc, mostrou uma queda de 0,75 centavos ontem. Totalmente, na minha opinião, irreal, porque o mercado estava caótico, não caberia, assim, falarmos numa média de queda de 0,74. Na verdade, e tanto que a B3, ela até abriu um pouco embaixo hoje por conta disso e voltou a subir. Então, nós temos duas situações, tá, Fabiano? Dois cenários, para o mercado spot e mercado safrinha. O mercado safrinha faz um pouco sentido essas quedas, porque o clima está melhor, e só para a gente ter uma ideia, olha, na média, nós estamos com safrinha plantada a 45,3%, o maior atraso era o Mato Grosso, com 43%, sendo que no ano passado, né, a gente tinha no mesmo período o equivalente, desculpe, a safrinha 35,7%, no mesmo período 45,3%, então está 10 pontos percentuais atrás. Tá? Então, o estado que está com maior atraso é Mato Grosso. Tá? Os outros estados até estão à frente. Eu, particularmente, na minha opinião, a gente vai ter, na verdade, uma chegada boa agora. Nós estamos tendo aceleração da colheita e do plantio, os maquinários são muito bons, então há uma especulação muito grande, mas, na minha opinião, eu acho que a gente vem com uma produção forte de safrinha, sempre fica um pouquinho fora do período certo, mas eu acho que vai se recuperar muito daqui até o final do mês de fevereiro. Tá? O ano passado, na semana que vem,
então equivalente a 24 de fevereiro, estava com 60%. É bem possível que a gente chegue aí num nível ao redor de 60% de plantio do milho. Então, assim, faz um pouco de sentido essa questão de que a safrinha está começando a andar. Tá? Então, por isso que a gente vê safrinha com quedas no preço e no mercado spot subir. Muito bem. Roberto Rafael, e agora falando a respeito dessa disposição de milho aqui no Brasil, na campanha 24-25, nós já tínhamos até falado em oportunidade anterior sobre estoques tanto de iniciais quanto estoque de passagens da campanha menores, e temos vendo também uma preocupação no cenário internacional quanto ao volume de milho disponível. Mas quando a gente olha para os estoques americanos, ainda que tenha tido cortes também por lá recentemente, parece que o cenário é equilibrado, ou não é, Roberto Rafael, pensando no mercado global de milho? Tá. Vendo o mercado global, então, inicialmente, o que a gente pode dizer? Muito está se falando por conta das reduções de estoques globais, que, em tese, foi uma redução praticada na China, tá? Mas a China também está reduzindo as importações que eles estão esperando para o próximo ano. Né? Então, os números da China é uma caixa de surpresa. Esse efeito está se falando muito, mas não faz, desculpa, não faz nenhum sentido. Portanto, precisa tomar muito cuidado com essas informações, tá? Então, agora, o que a gente tem que ver, às vezes, Chicago, ele é um pouco efeito de mundo, mas também um pouco que nós temos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, até em Chicago está acima de 5 bushel, porque os estoques americanos, de uma certa forma, que se esperavam que ia ficar em alguma coisa ao redor de 50, 55 milhões, na média aí do período do ano passado que a gente viemos fazendo análise, está terminando com um número abaixo de 40. Tá? E como esses americanos estão exportando bem, estão consumindo bem, então há uma demanda maior em Chicago e os preços de Chicago têm subido. Né? Fabiano. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque lá para mim, ainda com 39 milhões de toneladas, ainda é muito. Né? E o que a gente não pode esquecer, que agora, na semana que vem, nós vamos ter já as primeiras divulgações de área que vão sair no Agriculture Outlook, né? E depois nós temos 31 de março o Prospective Planting definitivo, mas tudo indica que a gente vai ter um aumento da área de milho, porque o milho está favorável, né, para o plantio do milho. Né? Hoje a relação soja-milho ela está abaixo de 2,3, né? O que indica que nós teremos uma safra muito mais para o milho do que para a soja. Então vamos ter aumento da área de milho em detrimento de soja. Então há números que se fala aí em aumento de até 15 milhões, que pode dar equivalente a 15 milhões de toneladas a mais de produção, ou 20, né, para a próxima campanha americana. Ora, tudo isso ainda é uma especulação, indica que a gente pode dizer que deve ter um aumento de área, tá? Mas ainda é cedo se falar em volumes. Né? E isso vai melhorar os estoques de passagem. Então isso é a situação lá nos Estados Unidos. Tanto que eu, particularmente, acredito que Chicago, depois que tiver a safra americana se desenvolvendo, e se tudo se desenvolver bem, existe uma tendência dele trabalhar abaixo de 5 bushel, talvez entre 4,50 a 5. Tá? Hoje está um pouquinho acima de 5. No que diz respeito ao Brasil, a gente tem aí uma safra de verão que é um pouco menor, mas vamos ter uma boa safrinha. A safrinha, vale ressaltar, além daquilo que eu comentei anteriormente, né, a gente, e eu também acreditar que a meteorologia eu gosto de ver só até 4 dias, mas no NOAA a gente já está vendo que a partir aí do mês de março, abril, a possibilidade de ser um sistema neutro, né, neutral, ao invés de ter Laninha ou El Ninho, é grande. E isso deve perdurar em toda a safrinha. Então, provavelmente, vamos ter um cenário bom. Mas clima temos que acompanhar dia a dia. Então, se a gente for falar um pouco de safra cheia, tudo indica que vamos ter recuperação dos estoques dos Estados Unidos. Aqui vamos produzir bem. E acho que o Brasil vai ser mais competitivo na exportação. Eu acho que é uma possibilidade de a gente exportar até mais do que nós exportamos esse ano. Foi alguma coisa ao redor aí de 38 milhões de toneladas.